Olá, eu sou Denise Garcia e você está no Inspire e Expire e Não Pire no Mundo Corporativo. Como nós lidamos com os erros dentro das empresas? Vamos conversar? Todos nós já erramos na nossa vida. E certamente os erros nos trouxeram muitos aprendizados. E tem pessoas que são mais sábias ainda porque aprendem com os erros dos outros. Mas todos nós já erramos. E às vezes nós nos deparamos dentro do mundo corporativo com empresas ou chefes intolerantes, né? Líderes intolerantes. Aqueles gestores que muitas vezes estão buscando o pelinho no ovo para poder criticar, para poder punir, para ser intolerante aos erros. E isso gera um processo muito nocivo dentro da organização, porque as pessoas passam a ter medo, as pessoas se sentem inibidas e têm medo de compartilhar, de ser criativo, né, de ser inovador, porque para ser inovador e para ser criativo, você precisa fazer as tentativas, né? E as tentativas vão gerar erros. Então, a gente precisa refletir sobre algumas coisas importantes. Primeiro ponto, você nunca errou? Você que é intolerante a erros, nunca errou? Certamente você já errou. Assim como eu já errei muito. E fui intolerante muitas vezes comigo mesma, porque eu não aceitava que eu tivesse errado. Mas a gente não planeja errar. Ninguém acorda de manhã, sai da cama dizendo hoje eu vou errar com fulano, com beltrano, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso não é um erro, isso é um planejamento para que você tome uma atitude que não é a mais adequada. Então, errar é humano, todos nós já ouvimos isso. E no momento que alguém erra conosco, a gente quer que aquela pessoa tenha tido uma boa reflexão, mas como que você errou comigo, né? A gente às vezes reage de uma forma negativa também. Mas quando nós erramos com os outros, quando nós erramos, nós queremos que os outros nos desculpem, né? A gente quer acertar, na verdade. Então eu queria trazer essa reflexão porque eu não estou incentivando a negligência, eu não estou dizendo que as pessoas que erram cometem sempre os mesmos erros e com uma certa frequência, a gente precisa ser tolerante a isso. Não é exatamente isso que eu estou refletindo. O que eu quero buscar o bom senso, porque eu trago esses temas porque muitas vezes as pessoas com quem eu converso no mundo corporativo compartilham esses temas comigo, do que acontece dentro de uma reunião, o que acontece no dia a dia delas e que aquilo incomoda. E eu acho que compartilhando a gente consegue ajudar mais pessoas a refletirem sobre isso. Então, trazendo temas com erro dentro do mundo corporativo, eu queria que a gente pensasse o seguinte. Primeiro ponto, quando a gente erra ou quando o outro erra, se nós somos gestores de um time, será que aquela pessoa tinha as informações efetivas? Ou seja, será que era previsível aquele erro? Será que era possível planejar, pensar antes para não cometer aquele erro? Às vezes os erros não são previsíveis, né? A segunda reflexão é com que frequência que aquele erro acontece. É a primeira vez? Ou será que está acontecendo, já aconteceu inúmeras vezes e causou um impacto negativo para a empresa, para o time, enfim, para aquele profissional? Então, a previsibilidade e a frequência são dois pontos muito importantes para a gente analisar um erro. Outra coisa que é importante, se nós erramos, vamos estar atentos a 3 pontos que eu gostaria de chamar atenção. Primeiro, que eu acho que quando a gente erra, a gente precisa levantar, compartilhar esse erro na mesma hora, ou seja, assumir a responsabilidade. Compartilhe com a empresa, compartilhe com seu gestor e diga: eu errei e estou precisando de ajuda, porque eu não sei como consertar isso. Então, a segunda dica é: procure minimizar o erro, procure buscar alternativas para ter o menor impacto possível. Então, peça ajuda.
E porque eu acho que nessa atitude a gente sendo transparente, a gente consegue a ajuda das pessoas e isso traz mais respeito, inclusive, né? Porque ninguém vai te punir no momento que você assume uma responsabilidade e você está pedindo ajuda porque não foi intencional. E o terceiro ponto, terceira dica, que eu acho que eu já fiz muito isso comigo e por isso eu recomendo: não se puna, não se culpe. Porque eu já perdi várias noites de sono quando eu errei, que eu ficava pensando por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, eu não queria ter errado, eu não queria isso, eu não queria... Ou seja, a gente cria um inferno na nossa mente e aquilo prejudica a nossa saúde mental e física. Então, aceite o erro. Ok, eu errei. Qual é o caminho que eu tenho para seguir? Eu vou conversar com o meu gestor, vou conversar com a minha liderança, vou conversar com a empresa. Eu quero me colocar à disposição de como é que eu posso contribuir para corrigir esse erro. São pequenas atitudes que a gente pode implementar para a gente ter mais saúde mental. Tem uma professora da Harvard Business School, que ela é uma professora de liderança e gestão, que é a Amy Edmondson. Ela lançou um livro o ano passado, o nome do livro é The Fearless Organization, ou seja, traduzindo, organizações destemidas, organizações sem medo. Esse livro ainda não tem disponível no Brasil em português, mas em breve deve estar chegando, mas ela aborda exatamente esse tema. Ou seja, como que as organizações elas podem criar uma atmosfera benéfica para os seus times, para serem criativos, para serem inovadores, para serem destemidos, né? Onde a organização, convivendo nesse ambiente, na Revolução 4.0, onde a gente está lidando com o mundo VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo, ambíguo, a gente precisa incentivar os times a compartilharem as suas ideias. Ou seja, ela define uma organização destemida como uma empresa que incentiva o erro no bom sentido. Ela não permite que ela tenha aquele ambiente que as pessoas entram numa reunião sem medo de ser criticadas, sem medo de ser ridicularizadas por compartilhar uma ideia que talvez não seja uma ideia mais assertiva, né? A base de tudo isso é a confiança. Então eu gostaria de trazer essa reflexão porque infelizmente isso acontece com muita frequência e a gente tem que lembrar que isso é muito nocivo para o time porque muitas vezes acontece de uma pessoa pedir demissão do seu gestor e não da empresa, né? E isso está muito ligado a como ele se sente sob aquela liderança. Então fica aí a dica da semana para você inspirar e aspirar para não pirar. Até a próxima!